pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou bem, mas eu quero fazer o primeiro vídeo do meu canal falando de um tema bem polêmico, que é o dia em que eu fui internada numa clínica psiquiátrica. Eu fui internada em 2022, acho que foi dia 17 de julho de 2022. Que eu fui internada numa clínica chamada Jorge Jaber. Então eu vou contar para vocês como é que foi a minha experiência, né? Minha experiência pessoal estando nessa clínica e quais foram as minhas primeiras impressões, como é que eu fui tratada, como é que foi o meu relacionamento com as pessoas lá, com o dono da clínica e tudo mais. Eu anotei tudo num papel que está aqui na minha frente. E eu vou ler porque realmente não dá para lembrar tudo. Eu tive que anotar para eu lembrar. Porque tem várias coisas que eu quero ressaltar nessa clínica. Então é isso. A apresentação que eu quero dar, né? Que foi minhas primeiras impressões no dia que eu fui internada lá. Quando eu fui internada, o motivo de eu ser internada, na verdade, eu vou falar um pouco antes da apresentação. Que o motivo de eu ser internada é que eu tava com depressão, eu acho que eu tava, mas não se assemelhava, não era muito uma depressão, sabe? Eu tava triste, eu tava muito pra baixo, porque eu tinha acabado de brigar com alguém na internet. Como sempre, eu tava com muito desses problemas, eu tava brigando muito na internet, eu me importava muito com a opinião dos outros. E hoje em dia eu tô evitando também, né, de falar com pessoas estranhas, eu tô evitando de ter contato com pessoas assim, sabe, e chamada de vídeo no Discord e tudo mais, que são coisas muito tóxicas, tem muita gente tóxica nesses lugares. Mas enfim, eu tava muito mal nesse dia porque eu tava muito chateada, eu tinha brigado com alguém na internet. Aí minha mãe recomendou que eu fosse internada nessa clínica, que inclusive meu irmão mais novo já foi internado nela. Aí o que acontece? Eu aceitei, eu achei, na minha concepção, eu pensava que essa clínica tinha várias coisas, né? Que minha mãe falou que tinha terapias e tinha atividades, tinha coisas para ocupar a mente. E eu pensava que era assim, que tinha arte, que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha coisas legais, coisas divertidas e ao mesmo tempo terapêuticas. Mas quando eu fui lá não era nada disso. Eu vou explicar para vocês. Quando eu fui na clínica, quando eu cheguei no dia 17 de julho de 2022, eu fui na clínica, minha mãe me deixou lá, fez os documentos e tal, assinou. Aí quando eu fui lá, eu estava como uma pessoa que aceita ser internada. Eu não sei como é que se fala. Eu esqueci como é que se fala. A pessoa que quer ser internada, que quer ser tratada. Aí quando eu cheguei lá, estava andando com a enfermeira, me levando até lá. E uma coisa que me chocou, que eu não expressei muito assim, nas minhas feições eu não expressei muito, mas eu senti isso, esse peso, é que a gente fica preso no início da nossa estadia lá. A gente fica preso num lugar chamado ACE e a gente fica no nível 1, né? Porque lá tem vários níveis, tem nível 1, nível 2, nível 3... O nível 1, você fica preso lá, você fica num lugar limitado, você dorme num quarto lá que é bem precário, não é muito reformado lá, é o lugar mais antiguinho da clínica, e realmente você fica lá e não faz nada, sabe? Fica no maior tédio, só fica lá, tem papel, caneta, não pode fazer nada, eu ficava desenhando só. E é isso. E todo dia, de manhã bem cedo, a gente tinha que arrumar as camas, acordar cedo, arrumar as camas e a gente ficava sentado lá esperando chegar a equipe dos médicos, o dono também inclusive. Aí ele vinha falar com a gente um por um, e se a gente fosse apto ele já levava para o nível 2 ou ficava um pouco mais no nível 1 outro dia e tudo mais. No meu caso, como minha mãe disse que eu tinha histórico de que eu me cortava, eu tive que ficar amarrada na cama, né? Não podia me mover direito, eu não conseguia me virar direito. Eu me soltava várias vezes das coisas, né? Da corda, porque eu não conseguia dormir. E eles falavam que eu não podia me soltar, que isso aí atrasava a minha elevação.
Mas é isso, eu não conseguia dormir. Fiquei uma semana sem dormir direito, trancada, amarrada na cama. Aí, é isso. Aí o que acontece? Deixa eu ver o que mais. É que eu anoto as coisas, tá, gente? Foi mal. É que eu realmente não lembro. Tá, o tratamento que eu tive lá, no início todo mundo gostava de mim, né? Eu peguei uma simpatia com as pessoas, sabe? As pessoas gostavam do meu jeito, me achavam divertida. No início da clínica, eu tive muitos amigos, muitas pessoas estavam do meu lado, muitas pessoas gostavam de mim, queriam que eu melhorasse. Inclusive os funcionários gostavam muito de mim, né? Os médicos, todo mundo gostava muito de mim. E essas coisas foram mudando com os meses e depois eu vou explicar pra vocês por quê. Deixa eu ver o que mais. Teve algumas situações que aconteceram comigo nessa clínica que eu achei realmente um absurdo. Tipo, principalmente vindo do dono que deveria ser o exemplo. Porque, tipo assim, teve um momento da minha estadia lá que eu tava mesmo muito adoecida e eu cometi erros, claro, cometi muitos erros nessa clínica. Eu não posso mentir e encobrir as coisas que eu fiz, mas eu também estava muito adoecida. Nessa época que eu fui internada, antes de eu ser internada, eu gastava muito dinheiro, era incontrolada, eu tinha muita ansiedade e eu descontava essa ansiedade em gastar dinheiro, eu estava muito mal. Eu acho que não é um. Não sei se deve ser relevado o fato de eu estar assim adoecida, mas realmente teve um dia que estava tendo uma palestra do Jorge Jaber, que era numa terça-feira, era sempre nas terças-feiras e depois passou a ser de terças às sextas. Quer dizer, de terças e sextas. Aí, o que aconteceu? Na terça-feira, aliás, eu tava lá e eu tava passando meio mal, eu não tava muito bem. Eu não era passar mal ao ponto de vomitar, mas eu não tava muito bem. Aí eu decidi sair, eu não tava muito legal, eu tava muito tensa, eu tava muito. Toda vez que tinha essas coisas com ele, eu ficava com medo, tensa, ansiosa, porque eu não queria me apresentar na frente de todo mundo, porque ele chamava as pessoas. E a gente fica nervoso. Quem não consegue falar em público fica nervoso, fica mal. Teve uma das palestras que eu fiquei chorando na frente de todo mundo. Então, assim, eu não estava muito bem da cabeça e eu saí. Eu simplesmente saí, fui embora, voltei pro quarto onde estava, né, que eu era do nível 4. Para quem não sabe, quem é do nível 2 pode sair da ACE com supervisão e volta num certo horário. Quem é do nível 3 já pode ficar o dia todo livre, mas tem que voltar para a CE numa certa hora da noite. E quem é do nível 4 fica livre o dia todo, fica na casa da Bia, no caso das mulheres. E nos homens fica livre o dia todo, fica mais tempo e volta para a CE, que é no caso a CE masculina. Aí eu voltei para casa da Bia, fiquei mal, não estava muito legal. Aí o Jorge já me mandou os caras virem atrás de mim, que era não sei, os guardas, eu acho, os guardas vieram atrás de mim e ele falou comigo e tal, e ele perguntou por que eu quis sair. Eu falei, porque eu quis, eu não queria falar que eu tava mal, eu falei porque eu quis, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Aí ele me puxou pelo braço, os guardas estavam tudo em volta, me puxou pelo braço e me levou para a CE e falou que eu tinha que pensar nas minhas atitudes. Só que eu não entendi nada. Sabe o que quando você não entende nada? Que você tá mal e você não sabe as regras direito, você tá nova naquela clínica e você não sabe o que tá acontecendo, você fica naquela situação, sabe, que você, sabe, não entende as coisas. Realmente eu não entendi o que aconteceu comigo, porque eu não tava a par das coisas. Se eu soubesse com toda certeza que eu não podia sair, que ele ia me punir, que ia acontecer isso e aquilo, sabe? Eu não sabia do que ia acontecer. Aí realmente eu não ia fazer isso. Eu ia forçar a barra e ficar ali mesmo passando mal, entendeu? Mas enfim, ele me puxou pelo braço e a segunda vez que ele me puxou o braço foi... já são 10 minutos de vídeo. Tá, vou tentar falar um pouquinho mais rápido.
Na segunda vez que ele me puxou o braço foi quando eu tava. Ele me proibiu de ficar perto de um garoto lá. Eu não sei por que ele me proibiu. É porque eu tava muito perto dele e teve uma vez que a gente se beijou e não podia se beijar perto da Sé. Isso aí eu confesso que eu fiz uma burrada e eles me deixaram presa na Sé. Mas eles não falaram por quê, não falaram que eu tinha, porque eu tinha beijado ele, falaram outra coisa. E eu achei isso ruim deles terem mentido, de terem omitido e mentido que o motivo de eu voltar pra Sé. Aí ele me proibiu, né, depois que eu fiquei livre, na verdade eu fiquei no nível 3, ele deixou eu ficar no nível 3, só que ele me proibiu de ficar com ele, perto dele e tal. Aí teve uma vez que tava chovendo e eu tava conversando com ele, só que a gente não tava fazendo nada demais, a gente tava bem longe até um do outro, só conversando. Aí eu vi que o Jorge Jaber tava lá e eu só decidi falar pra ele, ó, a gente não tá fazendo nada demais, a gente tá só se abrigando da chuva e conversando aqui. Aí ele ficou muito puto, ficou com muita raiva e ele me puxou pelo braço da cadeira. Eu tava sentada na cadeira, ele me pegou pelo braço assim, me agarrou e eu lembro depois que ficou muito roxo o meu braço, ficou muito roxo, parecia que alguém tinha errado a minha veia, sabe, parece que alguém tinha tentado tirar meu sangue e errou a veia. Ficou muito roxo. E ele me deixou na CE e me liberou logo depois. Me deixou naquele estado de trauma, sabe? Me deixou naquele estado de trauma e depois me liberou. E deixa eu ver o que mais. Deixa eu ler aqui. Teve uma outra situação que eu passei que meu pai tinha comprado um vestido pra mim e eu adorei o vestido, era muito bonito, só que o decote dele era muito grande, só que eu gostei muito dele, era um vestido todo preto e eu tava feliz porque meu pai comprou um vestido pra mim, né? Que eu pedi pra ele que eu queria uma roupa nova pra usar lá e eu tava usando no dia que eu voltei pra CE. Teve uma vez que eu voltei por algum motivo que eu não lembro qual é, eu tava de vestido. E o Jorge Jaber falou, você não acha que está muito vulgar com esse vestido? Ele falou umas palavras bem assim, não sei explicar, palavras bem pesadas, falando do meu decote, que estava vulgar, falando essas coisas assim, sabe? Eu me senti muito mal no dia, sabe? Me senti muito, muito mal nesse dia. Eu senti uma vergonha que era imensurável. Eu nunca senti essa vergonha em toda a minha vida. Nunca, porque tipo, eu tava com muita vergonha de ter nascido com os peitos grandes e avantajados, porque eu tava escondendo o vestido, tentando tapar o decote, eu tava com muita vergonha e parece que ninguém naquele momento podia me entender, sabe? Apenas uma garota que tava do meu lado ficou me acolhendo naquele momento. O nome dela é Júlia, ela se chamava por Alexia, não sei, alguma coisa assim. Mas o nome dela verdadeiro era Júlia. Então eu realmente agradeço a essa pessoa por ter me acolhido nesse momento, apesar de não ter me ajudado, porque eu tava muito mal, mas eu agradeço por essa pessoa ter me ajudado, tentado me ajudar. E nesse dia eu fiquei muito mal mesmo, eu não sei explicar. Eu acho que a pessoa, eu sei que nós temos que ter o ego, sabe? O ego para saber quem somos. Mas eu acho que não precisamos ter o ego tão elevado assim, sabe? Eu sei que, na verdade, o dinheiro não é motivo da gente elevar o nosso ego, sabe? O dinheiro, o tanto de diplomas que ele tem que ficar naquela sala logo na secretaria, sabe? Eu acho, na recepção, aliás. Eu acho que uma pessoa não precisa ficar humilhando as outras para elevar o seu ego, sabe? Isso aí é uma coisa muito feia numa pessoa. Uma coisa muito feia. Eu acho isso muito feio, muito ruim. Uma pessoa que quer elevar o ego humilhando os outros, sabe? Fazendo mal aos outros. E as coisas que ele falava, as palavras que ele usava contra as pessoas, os pacientes que estavam internados, paciente amarrado na cama, humilhado, ele falava um monte de coisa ruim, sabe? Falando
coisas de pessoas com o nariz em pé, pessoas que se acham melhor que os outros, sabe? Falando coisas assim, sabe, arrogantes para as pessoas. A pessoa já tá adoecida, já tá amarrada na cama e ele falando um monte de coisa ruim, sabe? Isso me deixa muito triste, me deixa muito mal. Na verdade, me deixava muito mal quando eu tava lá vendo e presenciando tudo. Teve uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, é que eu pedi pro meu pai comprar uma gravata pra ele, um presente pra ele, porque realmente naquela época eu admirava muito ele. Eu gostava muito do Dr. Jorge Jabe, apesar dele ter um temperamento muito difícil, mas eu queria presentear ele. E não era pra pagar nada, pra pagar, tipo, as coisas que eu fazia de errado. Não, eu queria só agradar ele porque eu admirava ele. Eu achava ele um excelente médico, um excelente psiquiatra e ele ajudava muitas pessoas. Apesar de ter um temperamento difícil, o ego lá em cima, eu acho que ele era um bom profissional. Ele ajudava muitas pessoas e mostrava para todo mundo, né? Ele mostrava nas redes sociais o trabalho dele, essas coisas e tal. Ele socorria pessoas com problemas e tal. É, ele fazia muita chantagem. Ele fazia muita chantagem emocional comigo, dizia que não adiantava nada eu fazer aquelas coisas, tipo, não adiantava nada eu fazer as coisas que eu fazia na clínica, as coisas ruins, se não adiantava nada eu, na verdade, presentear ele com a gravata se eu fazia aquelas coisas ruins. Tipo, fazendo uma chantagem, assim, sabe? Uns joguinhos, assim, sabe? Tipo, você não pode me presentear isso se você faz isso na clínica, se você quer ferrar minha clínica e tal. Depois de um certo tempo, as pessoas começaram a me tratar meio mal, sabe? Eu tava começando a ficar muito tempo na clínica, eu não conseguia progredir. Eu sempre regredia pra CE porque eu ficava ansiosa com a data da minha saída da clínica e acabava fazendo alguma besteira. Aí eu acabava voltando pra CE. Aí o que acontece? Eu teve uma época, deixa eu ver onde eu tava falando mesmo, eu tava falando uma coisa, peraí, gente, eu esqueci. É... o tratamento das pessoas. Teve uma época que eu comecei a ficar muito tempo lá, comecei a ficar 3, 4, até completar quase 5 meses lá. Eu fiquei muito tempo lá e com o tempo as pessoas foram desapegando de mim. Parece que as pessoas não gostavam de mim de verdade, elas só me viam como uma novidade. Não, estavam me tratando meio esquisito, meio mal. Chegou um dia até que eu tava no restaurante e a nutricionista que trabalhava lá me expulsou de lá, entendeu? Foi um momento difícil pra mim. E no início da minha internação teve um cara que meio que jogou uma praga em mim, não sei explicar. Ele falou: você não pode ser amigo de todo mundo, você não pode ser amiga de todo mundo. Você não tem como ganhar amizade de todo mundo, sabe? Eu me senti muito mal nesse dia. Eu falei: tá bom, tudo bem, eu sei disso. Aí parece que foi uma praga, sabe? Porque todo mundo começou a me odiar depois, começou a me tratar meio estranho, começou a me tratar com indiferença e tal. Parecia que eu era uma novidade e depois comecei a me tornar insuportável para os outros. Teve um momento também que me deixou muito chateada, que foi quando uma garota chamada Júlia, também, não era a mesma que estava me acolhendo, era outra Júlia, estava me fazendo muito mal. Realmente eu estava muito triste que eu não ia progredir, que eu regredi, não sei explicar. Eu fiquei na CE, comecei a chorar muito e ao mesmo tempo tinha outra garota que estava chorando e ela estava acolhendo. Ela viu eu chorando e falou para eu chorar em outro lugar, sendo que só tinha um lugar para eu chorar, que era no quarto, isolada de todo mundo. E a mesma garota, a outra garota que estava chorando estava lá também e ela estava acolhendo ela lá e mandou eu sair de lá, chorar em outro lugar. Entendeu? Porque tava fazendo mal para outra garota que tava mal também. Aí eu fiquei muito chateada. Eu falei: pô, você quer que eu sofra? Não lembro agora o que eu falei. Eu lembro que eu falei uma coisa lá que você quer que eu faça o quê? Que eu chore na puta que pariu? Alguma coisa assim que eu falei.
Ela falou, sim, eu quero que você vá pra puta que pariu. Ela me xingou e ficou por aí, né? Ficou esse conflito entre a gente. E além do mais, teve momentos no início que a gente se conheceu que ela queria me morder, ficou com mania de querer me morder e as mordidas dela doía muito. Aí teve um momento que eu fui reclamar disso pro dono, que a gente tinha umas reuniões em particular com o dono da clínica, que era todas as... não lembro agora quando eram nossas reuniões, acho que era numa segunda, não sei. Tinha um certo grupo de pessoas que ia comigo, que eram as pessoas mais velhas da clínica, eram as pessoas de maior e tal. Aí eu fui reclamar com ele sobre isso, eu aproveitei o momento que eu tava lá com ele, com a turma lá das pessoas que se reuniam com ele, e eu fui reclamar disso. E ele falou que eu me vitimizava, que eu queria, sabe, que eu queria arrumar um motivo pra me fazer de pobre coitada, que eu queria que as pessoas, sabe, que as pessoas me acolhessem demais, que, sabe, arrumando motivo pra punir as pessoas, eu acho. Eu acho que ele deve estar pensando isso. Que ele devia pensar isso. Aí o que acontece? Eu não sei, a maioria das vezes ele me chamava de vitimista. Teve um momento também que a gente se reuniu com um doutor, não era o dono, mas era um doutor que se reunia com a gente, fazia música, ele tocava violão e tudo mais. Essa garota, essa Júlia, contou pra ele que tava querendo equilibrar as coisas, quando tentou ajudar aquela garota que tava chorando em relação a mim também que tava chorando. Aí eu me pergunto, cara, como assim equilibrar as coisas? Não tava equilibrando nada, tava fazendo uma pior, outra pior também. E o doutor concordando com tudo com ela. E eu não falando nada, eu quieta, e ele concordando com ela. Pois é. Essas situações que eu tive que passar lá. Só teve uma atitude boa do dono da clínica, que foi quando um rapaz... Eu tenho mediunidade, para quem não sabe, e eu fazia muitas vidências na clínica, mas eu fazia de brincadeira, porque eu queria ajudar as pessoas. Não era bem uma brincadeira, mas eu ajudava as pessoas. Eu fazia assim, vou fazer, eu vou ajudar. Não era brincadeira nesse sentido. Aí tinha um cara lá que duvidava de mim, que falava que eu não era médium, que era coisa da minha cabeça, coisa que pessoa já contou. E as pessoas, elas ficavam assustadas que eu acertava tudo, que eu dizia coisas que nunca diziam na clínica, coisas, né, fatos ocorridos e tal. E ele dizia que a pessoa contou e tal, que era mentira minha, que era coisa da minha cabeça, sei lá, qualquer coisa ele dizia. Teve uma vez que ele falou uma coisa lá muito pesada pra mim, falou de pau, falou que parecia o pau dele alguma coisa que eu falei. Aí eu contei e pessoas também presenciaram e contaram para o dono, e ele puniu ele, deixou ele na CE por uma semana ou 2, não sei. Aí depois ele veio a sair da clínica. Aí não sei, deixa eu ver o que mais. Outra coisa que eu achei um absurdo que nessa clínica foi a atitude de uma psicóloga chamada Paula, que ela basicamente queria que eu mudasse minha voz, queria que eu falasse num tom mais firme, num tom assim de firmeza e tal, porque eu falava muito mole, muito assim, sabe? Tudo bem, pessoal? Oi, oi, oi. Sabe? Falava num tom de voz mole, não exatamente fofo, tipo, querendo fingir que eu sou fofa. Não, era um tom de voz mais mole, mais devagar. E ela queria que eu falasse, oi, tudo bem? E aí, pessoal? E aí, beleza? Sabe? Tipo, queria que eu falasse com um tom firme. Aí, tipo assim, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que isso não foi uma atitude legal. Por quê? Porque eu tava fingindo ser uma pessoa que eu não era. Eu tava sendo uma pessoa que eu não era. Eu tava me comportando, falando de um jeito que eu não costumo falar. Ela primeiro perguntou
se eu falava daquele jeito mesmo. Eu falei que sim. E depois que ela veio com essa atitude que eu tinha que falar firme. Aí eu acho que isso foi uma atitude muito ruim. Muito ruim. Eles queriam que eu fosse adulta lá. Tudo bem, eu sou adulta. Eu sou adulta. Mas, cara, mudar meu tom de voz não é pra eu me tornar adulta. Na verdade, eu posso ser adulta e falar um pouco mais mole, um pouco mais como criança, não sei. Eles pensavam que eu falava como criança. Mas, cara, o importante é eu ter as atitudes de adulto, não a voz. O que adianta eu falar firme se eu tenho atitude de criança? Isso que eu penso, entendeu? Bom, pessoal, é isso que eu queria dizer. Eu acho que era só isso. Eu vou dar agora a minha opinião sobre essa clínica. Cara, se você tá com muito problema, se você tá ansioso, com depressão, se você tá, sabe, muito ruim, eu acredito que você deva ir sim pra clínica, sabe? Eu não acho que é uma clínica ruim, mas você tem que ter em conta que você vai ficar num espaço limitado, numa micro sociedade, que lá a fofoca rola solta, você não pode se importar com o que os outros vão pensar de você, você não pode se importar. Se você for uma pessoa muito sensível, eu não recomendo você ir lá, porque geralmente lá tem muita coisa que é injusta, que as pessoas fazem, que outras pessoas, outros pacientes que estão adoecidos podem te provocar. O dono da clínica tem um temperamento muito difícil. Geralmente pessoas mais velhas se adaptam mais lá, porque tem a mentalidade parecida com a dele. Pessoas jovens lá, eu já vi a maioria, não vou dizer que todas, mas a maioria lá era muito humilhada. Ele achava que tudo era vitimismo, ele achava que tudo, sabe, a cabeça dele não é de hoje em dia, sabe? Isso que eu tô tentando dizer. A cabeça dele é mais assim, daquelas pessoas que eram tipo nossos avós, nossos pais, que era mais assim, bruta, que batia, que não gosta de ver pessoa mimizenta no caso, sabe? Eu acho assim, que tem pessoas que têm depressão, tem momentos difíceis, cada um tem seu sofrimento, sua dor. Eu acho que todo mundo devia ser respeitado. Mas, enfim, algumas pessoas lá são taxadas de vitimista porque tá num momento difícil. Tudo bem que a pessoa. Eu cometi muitos erros lá, eu confesso que cometi muitos erros lá. Mas nem tudo é vitimismo, sabe? Nem tudo você quer, sabe, passar a mão sobre suas atitudes. Eu acho que não. Teve momentos lá que eu tava passando dificuldade e ninguém conseguiu me ajudar. Ninguém. Não que não tenha conseguido, não quis, sabe? Me ajudar. Enfim, eu confesso assim, se você consegue lidar com as regras e as normas de lá, tudo bem, vai. É um bom lugar, é um lugar muito bom. O Jorge Jaber é um bom profissional. Ele é um excelente médico e eu admirava muito ele, mas hoje em dia não tanto por causa das atitudes dele. Mas eu confesso que lá é bom, mas depende também de pessoa para pessoa, entendeu? Depende de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas lá não se deram bem, assim como eu. E fiquei sabendo também que outras pessoas, colegas minhas da casa da Bia, não se deram muito bem, que não é muito acostumada a ficar em um lugar preso, entendeu? Que é um lugar limitado, né? Querendo ou não, é um lugar limitado. É isso, pessoal. É essa a minha opinião, é essa a minha situação que eu passei lá. E são minhas primeiras impressões também, que foi a primeira vez e última que eu fui internada lá. E é isso. Um beijo pra vocês. Eu vou deixar os comentários desativados, porque eu sei que vai vir uma chuva de gente falar coisa que eu não vou gostar de ler. Então é isso. Um beijo e até a próxima.